assunto particular para resolver, por isso que ele não está presente aqui hoje, tá bom? O doutor Marcelo Góes, porque ele acaba de assumir a primeira delegacia de investigações gerais da DEIC, de Jaú, é uma pessoa já conhecida do senhor, e o SECOLD é subordinado diretamente à DIG. Então, na verdade, o doutor Marcelo é o titular da unidade, o doutor Glaucio funciona como delegado do SECOLD, como um assistente, e o doutor Gustavo também como assistente. Então, é por isso que o doutor Marcelo está aqui. Aproveito até para apresentar para os senhores aí, ele está à disposição, veio para agregar, né, algumas mudanças que nós fizemos, que foi divulgado, inclusive, na imprensa. O segundo ponto que eu quero pontuar para os senhores aqui, antes do doutor Glaucio, que é o presidente do inquérito, é a pessoa que vai ser entrevistada, né, é o seguinte, é que deixar bem claro que essa investigação, ela não tem nada a ver com o caso que a imprensa denominou como o caso Cláudia. Aquele inquérito está concluído, relatado, a prisão do autor foi pedida e foi decretada, existe uma denúncia. Então hoje não é nem mais um inquérito, é um processo criminal. Não tem nada a ver, não se busca nessa investigação coautoria, participação de pessoas naquele caso. Aquele caso foi concluído pela Homicídios, um brilhante trabalho feito pelo Dr. Cledson. O que falta naquele caso é apenas um detalhe, que é um laudo pericial, que está no aguardo, tanto a polícia estaria no aguardo, hoje a justiça está no aguardo. Então, esse caso, essa investigação, ela não tem o objetivo de buscar coautor ou partícipe do homicídio da Cláudia. Eu quero deixar isso aqui claro, porque a gente tem acompanhado, né, e às vezes se volta lá por quê? A motivação daquele caso já foi dita pelo delegado quando da conclusão do inquérito policial. Foi financeira. E quando isso começou a aportar lá atrás, né, nós, como os diretores do departamento e a DEIC, como vinculada diretamente ao departamento, fizemos uma reunião com os delegados responsáveis, o doutor Glaucio, o doutor Luiz e o doutor Edson, para que se instaurasse um procedimento para se apurar possível desvios dentro da PAI de Bauru. Desvios dentro da PAI de Bauru. Esse é o inquérito que nós estamos trabalhando hoje. É esse o inquérito que culminou com as prisões de ontem, com as apreensões. A única relação é a seguinte: se não tivesse acontecido o caso Cláudia, o assassinato da Cláudia, bem provavelmente nós não estaríamos aqui hoje. Essa é a única relação que nós guardamos com relação a isso. Que lá já ficou definido, e esse inquérito só vem corroborar isso, que a motivação, só duas pessoas sabem sobre a motivação. Uma não vai poder falar, que é a Cláudia, e outra é o Roberto. Não sei se vai falar no momento oportuno. Na polícia ele não quis declarar nada. Mas a motivação para a polícia é justamente esse desvio, essa situação que algumas pessoas, certo, montaram, certo, dentro da PAI de Bauru. Entre elas, o Roberto e a Cláudia. E na nossa investigação, culminou ontem com outras pessoas presas, porque também tinham envolvimento. Então, eu só queria pontuar isso para os senhores, deixar bem claro, não se está se buscando nessa investigação do Glaucio, né, do SECOLD, através da DIG, partícipe do crime. Aquilo para nós, para a Polícia Civil, está bem definido. Houve uma pessoa autora do homicídio e um partícipe. Se tivesse surgido alguma coisa dentro da investigação do Glaucio, nesse sentido, que não era o objetivo dessa investigação, a gente teria comunicado, na ocasião, o delegado responsável, né, e agora, se acontecer, a justiça. Então, era isso que eu queria deixar pontuado aqui, para que não tenha aí que essa situação aqui não se chama caso Cláudia. A operação teve um nome e ela tinha um objetivo. E tem um objetivo. O inquérito ainda não acabou. Então, eu estou presente aqui para dizer isso, né? Dizer que, para nós, para a Polícia Civil, certo? O assassinato da Cláudia está bem definido, bem esclarecido, inclusive por motivação que foi colocada pelo Dr. Cledson. E agora eu vou deixar, né, o doutor Marcelo, ele conhece pouco da investigação, chegou há pouco tempo, né,
mas eu deixo os senhores à vontade para fazerem as perguntas para o Dr. Glaucio. Ele é o presidente do inquérito, ele tem conhecimento do inquérito. O inquérito estava sob sigilo, algumas coisas ele vai dizer para os senhores ainda foi mantido o sigilo, entendeu? Mas ele vai poder falar algumas coisas que os senhores, né, e a opinião pública e a população tem necessidade de saber. Então era isso que eu queria falar antes do início da coletiva, para que não se confundam. Aquele caso está encerrado para a Polícia Civil. Não teve fato novo aqui, o Dr. Glaucio vai poder dizer isso, que fale, não, teve mais um partícipe, no caso do homicídio propriamente dito, e da ocultação, destruição do cadáver, tá bom? Era isso, agora dos senhores à disposição aí para as perguntas para o Dr. Glaucio, tá bom? Glaucio, já podemos perguntar? Você quer fazer uma explanação, alguma coisa? Fazer alguma consideração? A gente participou da operação ontem, com planejamento, tendo assumido aqui, né? E a investigação bastante complexa, né? Os casos muito bem pontuados aí. A minha participação ontem foi, da minha equipe, foi mais na questão de logística, de planejamento operacional. Acho que as demais perguntas aí, atinentes ao inquérito e investigação, é mesmo do Dr. Glaucio. Agradecer ao Dr. Ricardo pela oportunidade e agradecer por estar assumindo a unidade e fazer o nosso melhor. Então, você quer explanar alguma coisa assim de início ou não? Sim, primeiro, bom dia a todos, né? Gostaria de agradecer a presença de vocês aí, agradecer a presença principalmente do Dr. Ricardo Martins, que é nosso diretor aqui do DEINTER 4, sem o qual a gente não consegue realizar nenhum tipo de ação aqui, se não tiver o respaldo da administração, a confiança, o empenho na busca de material, né, de pessoal, tanto material humano quanto tecnologia, para que a gente possa desenvolver essas ações aí. Agradecer também a presença do Dr. Marcelo, que questões administrativas ele está vindo para somar com a gente. Vocês todos já conhecem o trabalho do Dr. Marcelo, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele em Jaú durante 3 anos, então, além de colega de trabalho, nós somos amigos pessoais. Então, vem reforçar o time aí, é um reforço de peso que todos já conhecem. Gostaria de agradecer a presença aí do meu amigo e agora meu chefe, o Dr. Marcelo. Com relação ao trabalho de investigação, bom, ontem deflagramos a operação, que nada mais é do que mais uma fase da investigação. Então, a operação, para que fique muito bem claro, ela não encerra as investigações. O objetivo das medidas cautelares que foram deflagradas ontem são as buscas e apreensões e prisões temporárias, são medidas, são ferramentas para a investigação, justamente para buscar provas para que a gente possa oferecer para a Justiça e para o Ministério Público elementos para que haja um processo penal e a consequente responsabilização, e no caso, como envolve dinheiro, e é um dos aspectos, né, do setor, o CECODE, é buscar, né, alcançar o patrimônio que foi obtido de forma ilícita para que haja um ressarcimento e a descapitalização desses grupos, dessas organizações criminosas que a gente investiga. Estou à disposição aí de vocês. Aí gostaria de ver com vocês a questão da ordem, como vocês querem fazer as perguntas, enfim, vai ficar de forma aleatória ou vai fazer... Vamos fazer assim, ó. Começar assim, assim, tá bom? Começar respeitando a ordem. Pode começar. pode. Então vamos lá. 8 milhões em 4 a 5 anos. Confirma esse dado? Não podemos afirmar, a gente não contabilizou ainda. O que nós temos é um relatório de inteligência financeira produzido pelo COAF, a partir do acionamento da Polícia Civil, que nos dá alguns indícios, né, de movimentações financeiras. Então a gente pode falar em torno de 5 milhões só do Roberto, e mais 1,5 milhão, 1,8 milhões movimentados nas contas da Cláudia. Atual de período específico, doutor? O período que a gente consegue solicitar geralmente de 5 anos, os últimos 8 anos. Que seria o período que o Roberto ficou a presidência da PAI, de 22 a 24. E um período anterior também, que embora ele não fosse presidente de direito, ele era presidente de fato. As investigações demonstraram que a presidente anterior, a Gisele, também investigada nossa aqui, ela tinha
outorgado uma procuração para que o Roberto exercesse a gestão da PAI, mesmo ela sendo a presidente. A gente tem então um período de 5 anos, portanto, só para Esse é o reforçar. período legal que a gente consegue obter as É informações. possível que o alcance avance para antes desses 5 anos? É possível? Legalmente falando, não, porque quando a gente faz o acionamento, a gente tem que estabelecer um período para não ficar um volume muito grande de informação e a gente não consiga estabelecer um nexo de causalidade da ação com aquele valor que possa ter sido auferido ilegalmente. Esse dinheiro está entre os bens bloqueados, o senhor disse, que pediram ontem? Sim, o bloqueio de bens foi solicitado para a Justiça para todos os investigados. Então são 18 pessoas que tiveram os bens bloqueados, 15 pessoas físicas e 3 pessoas jurídicas. E aí o decreto judicial de bloqueio de bens, né, valores e direitos, veículos, tudo que tiver no CPF e no CNPJ da pessoa é bloqueado legalmente. Doutor, só confirma de novo, foram 3 pessoas físicas? É isso? 3 pessoas jurídicas. Ah, 3 pessoas jurídicas. Essas pessoas que foram presas, principalmente familiares da Cláudia, pessoas ligadas a ela, essas pessoas, elas, durante a investigação, elas tinham ali um enriquecimento ilícito ou gastavam esse dinheiro desproporcionalmente ao que ganhavam? Seria mais ou menos isso, doutor? As investigações nos permitiram concluir que esses parentes da Cláudia, eles estavam empregados lá com salários, digamos, superfaturados. Por exemplo, a filha dela tinha um contrato informal com a PAI, de prestação de serviço. E quando a gente solicita informações oficiais da PAI com a prisão do Roberto e a assunção da diretoria da presidência da PAI pela vice, a senhora Maria Amélia, ela nos traz informações oficiais da PAI dizendo que não havia um contrato formal, mas que havia um pagamento mensal, né, de um salário para Letícia no valor de R$ 2.500 bruto. Seria que prestação de serviço que ela Então, fazia? isso eles não conseguem nos explicar. Quando a gente pergunta qual serviço ela prestava, não há uma comprovação de que atividade ela exercia. Ou seja, para a gente, a investigação entende que é um cabide de emprego, né? É um emprego fantasma. Né? O Dilomar, ele estava no almoxarifado e deveria fazer parte disso também. Ele não foi preso, por quê? Então, a prisão temporária, ela tem alguns requisitos. Né? O principal requisito para se pedir a prisão temporária de alguém é que, desde que ele não atrapalhe as investigações. O Dilomar, de uma forma ou outra, ele está mais relacionado com a questão da morte da Cláudia. Ele teve participação lá, isso foi claro, como o Dr. Martinez deixou muito bem claro aqui, ele vai responder, foi iniciado inclusive lá no inquérito do homicídio. Com relação à apuração de eventuais desvios, as investigações não chegaram, né, à conclusão de que ele teria participação efetiva nos desvios. E houve a colaboração dele, inclusive com relação a uma nota fiscal de R$ 120 mil de uma determinada empresa, e ele alega que ele fez os 3 orçamentos de outras empresas e de repente chegou a nota dessa empresa. E ele questiona a coordenadora financeira, falou, escuta, essa nota aqui eu não fiz orçamento. Aí ela falou, ó, vê com o Roberto. Ele vai ver com o Roberto fala, isso aqui é assunto meu. E ele apresenta essa nota. Então, de alguma forma, ele colabora com a investigação. Veio com o advogado, prestou depoimento. Então, a polícia trabalha dessa forma também, né? Com a colaboração e a contraprestação, né? De acordo com as ferramentas jurídicas que nós temos à nossa disposição. Doutor, essa investigação que você falou dos 5 anos, né? A Letícia, ela recebia esse valor durante esses 5 anos, as outras pessoas também que foram presas, elas tinham esse salário fixo? O que você pode dizer sobre isso? Sim, mas não é exatamente nesse período. Teve pessoas que foram contratadas, né, há menos tempo, enfim. A secretária, a coordenadora atual financeira, por exemplo, ela começou em fevereiro deste ano. Ela tinha uma bonificação de R$ 6.500 mensal? a mais
no lerite dela que não era justificado e não tinha nenhuma previsão no regulamento da APAE para que justificasse esse benefício. Quem recebia esses 6.500? Era a Maria Lúcia, que é a coordenadora financeira. Ela recebia É mensal. Mensal. Mensal, Além do mas no salário. lerite, além do salário. E as outras pessoas têm valores? Então, não são todos, né? Mas a APAE nos encaminhou uma lista de pessoas que tinham essas bonificações, mas informa também que não havia uma previsão legal, um requisito objetivo que autorizasse o pagamento desses valores. E aí a investigação percebe que essas pessoas estão em alguns setores estratégicos. Por isso, as buscas, né, em 18 locais aí, buscando justamente informações para tentar aprofundar qual o envolvimento dessas pessoas nesse esquema de desvio de dinheiro da APAE. O Jornal da Cidade divulgou uma informação falando de um dos presos que teve o nome sorteado em um dos sorteios, acho que em 2020, salvo engano. E também rolou uma informação há algum tempo atrás do próprio Roberto Franceschetti ter recebido um prêmio da APAE. Isso de fato se confirma, essa informação de que ele foi ganhador? Tem a informação também do Roberto ter participado Essa do sorteio? informação, existe um evento na APAE que chama Show de Prêmios, que era, todos conhecem aí, anualmente eles arrecadavam brindes aí, o maior prêmio era um veículo, né? Depois tinha outros prêmios. E a gente solicita formalmente para a APAE que nos encaminhe essas informações, e a APAE nos manda. Em um desses sorteios, o ganhador do carro foi o então coordenador financeiro, que era o Fernando Golino. Coincidentemente, ele teve essa sorte. E à época houve até um questionamento, acho que parte do Ministério Público, mas não se chegou a nenhuma conclusão a respeito de eventual fraude nesse sorteio. Então eles mandaram para a gente, a APAE, como funcionava o esquema do sorteio, de acordo com a numeração da Loteria Federal. Então tem um regramento lá, inclusive o regramento a respeito da aquisição dos bens. O veículo, por exemplo, não poderia ser adquirido com dinheiro da APAE, teria que ser doação. E aí a gente percebe que tem alguns doadores aí que doavam o bem, porém o dinheiro era da própria APAE. Como é que é? Segurava de fachada. Por exemplo, o último veículo doado, a nota fiscal sai em nome do médico, né, que é cunhado do Fernando, que é o nome dele é o Giatti. O médico? Isso. Juliano Garcia Giatti. Ele é médico, trabalhava na APAE, foi objeto de busca ontem, a residência dele, alvo de busca, né? A residência dele. Mas era a APAE que pagava o carro. Exatamente. Então, pelas nossas investigações, a nota fiscal sai em nome dele. Ele vai lá com o carro porque, legalmente, né, existe uma lei que regulamenta esse tipo de sorteio envolvendo a associação. Então, ele faz a doação, entre aspas, sai a nota no nome dele e a APAE é quem acaba pagando ilegalmente. Doutor Klaus, uma pergunta que é central em tudo isso, eu não posso deixar de fazer. Por tudo que o senhor falou, nas poucas palavras até aqui, não dá para dizer que tinha só um esquema de desvio. Não. Eram vários. Eram salários, eram situações iguais a essa, fornecedores. Daria para detalhar quais eram os mecanismos que essa Orcrim, acredito que já dá para chamar assim, de que maneira eles agiam? Como é que eles angariaram esses 7 milhões de reais, né, dado a esse, um pouco mais, um pouco menos? Dá para detalhar as dinâmicas criminosas para eles auferirem esse dinheiro? O que a investigação identificou foram algumas formas ou modus operandi de agir. Então, tinha o desvio direto de dinheiro da conta. Pegava da conta, tirava da conta. Simplesmente transferia o dinheiro da conta da APAE para a conta do Roberto ou da Cláudia ou de quem eles entendessem por bem fazer a transferência. Tinha a questão do superfaturamento do salário, né, ou do salário fantasma, inclusive da rachadinha, né? Que o Pércio, por exemplo, ele tinha um emprego lá
emprego não, uma prestação de serviço, que ele deveria digitar notas fiscais, essas notas que são doadas aí pela população, né? Então ele tinha um contrato para fazer a digitação. O contrato, a princípio, era de um valor fixo de um salário por mês, depois houve um aditamento, passou a ser por produtividade. Ele recebia 3 centavos por nota digitada. E aí, recentemente, passou para 4 centavos. Isso chegava a um total de R$8.000 por mês. Porém, a APAE não tem a contabilidade disso. Então, fazendo uma conta aí por cima, ele teria que digitar em torno de 200.000 notas no mês para ter um salário dele. Mas quando a gente inicia a investigação, a gente percebe que a Cláudia ela ficava com metade desse salário. Daí a figura da rachadinha. Exatamente. E o Pércio é o pai da Letícia. Pai da Letícia. E também tinha emprego lá, né? Emprego, na verdade, não, um contrato informal que recebia valores da PAI. E além dessas duas formas, tinha a questão da simulação do negócio por meio de notas fiscais. Né? Por isso, as buscas nas empresas aí, a gente precisa aprofundar a investigação nesse sentido. Exatamente, no sentido de adquirir um produto ou um serviço, né? E a empresa não entregar a totalidade, o pagamento é feito e a empresa retorna uma parcela desse valor que é dividido, né, entre os responsáveis pela empresa e o organizador aí do esquema criminoso. Outra pergunta, desculpe os colegas. 70% dos recursos da PAI são auditados são verbas públicas, federais, estaduais, municipal, no caso. Os outros 30%, contas de doações, peças, esses shows de prêmio, eles movimentavam todo esse dinheiro, porque até então a gente tinha informação de que eles poderiam ter só mexido nos 30%. Dá para dizer que hoje eles mexeram do jeito que quiseram, nos 100%? A gente não consegue afirmar exatamente de onde era o recurso. Daí a necessidade da quebra do sigilo bancário fiscal. Aqui está esse dinheiro. Inclusive, a gente já entabulou tratativas aí com o Tribunal de Contas do Estado para que nos auxilie com essa demanda. Porque o Tribunal de Contas ele faz o auditamento das contas públicas, das verbas públicas. Né? Então, a gente identificou aí que o município de Bauru, por exemplo, destinava em torno de R$1 milhão para a PAI mensalmente, até a assunção da presidência pelo Roberto. Em 2023 foram 6 milhões que a prefeitura destinou para a PAI. Então, é um valor considerável justo na gestão dele, mas nós não podemos, nesse momento, ainda apontar se houve desvio direto desses recursos ou não. Daí a necessidade de aprofundar a investigação. Mas vai ser foco. Chama demais a atenção hoje do inquérito, de 1 milhão para 5 milhões. Sim, é um valor que chama atenção, Ana. Então dava 1 milhão por ano e depois parceiros. A verba da PAI gira em torno de 20 milhões por ano para atender aí mais de 4 mil, fazer mais de 4 mil atendimentos por mês. Tudo. Das verbas? Todas as verbas. Tá. E aí a prefeitura no ano ela sai de 1 e vai para 6. Em 2023. E aí, como eu disse, vocês vão focar, para entender. A ideia com relação, quando você me pergunta de onde foi tirado o dinheiro, de onde foi desviado, a gente precisa aprofundar essa investigação. E aí a gente tem uma ferramenta muito importante na Polícia Civil, que é o laboratório de lavagem de dinheiro. A partir do momento que a gente identifica movimentações financeiras atípicas com auxílio do COAF, né, a gente faz o acionamento do laboratório de lavagem de dinheiro, isso gera um número de um caso lá, a gente faz a representação ao Poder Judiciário, autorizando a quebra do sigilo bancário fiscal, todas as informações vão direto para esse laboratório que fica em São Paulo, na sede do DIPOL, Departamento de Inteligência. E eles vão fornecer um relatório detalhado para a gente, que vai constar o valor que a pessoa recebe oficialmente declarado para a Receita, o quanto ela movimentou na conta bancária e o patrimônio eventualmente amealhado. E aí eles vão
Então, vamos fazer análise disso e vai falar para a gente o seguinte, olha, o que essa pessoa ganha oficialmente é incompatível com o que ela movimentou na conta ou com o patrimônio que ela tem. E aí nós temos uma outra ferramenta que é recente no Código Penal, que permite que o Estado ele recupere o ativo desde que a pessoa não comprove que ela recebeu aquilo de origem ilícita. Então a gente consegue fazer essa recuperação desse ativo a partir da indicação pela polícia de qual é o ativo que essa pessoa tem. E aí envolve todo o trabalho de campo da Polícia Civil, que vai além, inclusive, do SECOR. A gente conta com toda a estrutura da Polícia Civil, dos departamentos da DEC, as unidades de base territorial, que também colaboram com a identificação desse patrimônio. Eu quero pontuar também, gente, que a Polícia Civil trabalha com o objetivo de identificar autores de crime e provar a materialidade desse crime. Né? Então, nós trabalhamos com um limite de 5 anos, mas existem outros organismos de controle que devem agir dentro da situação que nós encontramos lá na APAI. A APAI presta um excelente serviço. A APAI está aqui em Bauru há 60 anos, mas a Polícia Civil está focando em apurar autores de crimes e a materialidade, certo, desses crimes. A auditoria lá tem que ser feita internamente, existe mecanismo de controle. Nós temos nos autos que foi feito uma denúncia há 2 anos atrás, por um ex-funcionário, dizendo já alguma coisa sobre esses cabides de emprego. Agora, nós estamos focados aqui, na investigação do Dr. Glaucio Secondo, identificar autores. A prisão deles já denota algum indício dessa autoria. E a materialidade. Nós não vamos fazer um levantamento aqui específico de quanto que foi o rombo na Bahia. Isso não é a nossa função. Essa não é a nossa função. É lógico que o Dr. Glaucio falou que existe todo um relatório, existe toda a quebra do sigilo. Quando o Dr. Glaucio pediu um bloqueio de bens, de valores, é justamente para preservar parte daquilo, certo, que foi desviado da PAI. Agora, isso é uma outra fase. Então, é só para pontuar isso, tá? Nós estamos procurando aqui autores de crimes que usaram a PAI, de pessoas que usaram a PAI, autores de crimes. E a materialidade. E isso o Dr. Glaucio está fazendo com excelência dentro do inquérito que ele está presidindo. E dentro dessa organização criminosa, né, que nós já podemos chamar assim, quem são os personagens de chefia? Podemos dizer que a Cláudia era chefe do esquema e o Roberto seria ali um ajudante ou um laranja dela dentro da diretoria da PAI, ou ele chefiava esse esquema criminoso? As investigações nos permitem concluir que os dois chefiavam esse esquema criminoso de forma conjunta. Eles eram muito próximos, tanto profissionalmente quanto na vida pessoal. Doutor, Felipe Figueiredo Simões não teria sido localizado. Ele acabou sendo localizado. Ele se apresentou para advogado hoje e já foi cumprido o mandado de prisão. O senhor falou da Letícia e do pai, a irmã e o cunhado da Cláudia, o que eles faziam dentro desse esquema, doutor? Eles possuíam uma empresa registrada em nome do cunhado, que é o Diamantino, que fornecia produtos de limpeza para a PAI. Sempre fossem entregues? Sempre fossem entregues. E a primeira nota fiscal que a gente evidencia, inclusive a indicação do próprio Vilomar, foi uma nota de R$120 mil em abril de produtos de limpeza, que era com destinação de verba pública. Essa sim era uma verba carimbada, para identificar. Então o pai pagou 120 mil e o produto nunca chegou. Lavagem de dinheiro. Eles desviaram tudo isso. De que maneira que eles gastavam? Ou eles tinham, isso ainda está sendo investigado? Porque pode ser sofisticado ou não. Ou pode ser, de repente, algo amador, ou eles usem apenas para ostentação. Isso está mapeado, Glaucio? Sim, faz parte da investigação e é um dos focos, né, do
objetivo de ação do setor, que é a recuperação de ativos aí para fins de atribuição de responsabilidade com relação à lavagem de dinheiro, que nada mais é do que trazer esse dinheiro desviado de forma lícita para a licitude e para usufruto de forma tranquila. Aí tem as mais variadas formas de fazer isso. A gente Então, viu a figura, desculpe, isso aí interromper, joias. isso Pode ser uma possibilidade? uma das formas é você dar a aparência lícita no produto adquirido com valores obtidos de forma ilícita. Então, a joia é muito comum, veículos, e aí a gente percebe a questão da aquisição hoje por meio de financiamento, você dá uma entrada, depois financia o restante, veículos em nome de terceiros, imóveis foram adquiridos. Então tem uma série de formas aí da pessoa empregar o dinheiro que foi desviado. Viagens, enfim. Aí é aquela questão também, né? A pessoa ela leva uma vida acima do padrão dela. Uma informação que nos chegou, por exemplo, quantas vezes a mulher vai ao salão de beleza? Vocês sabem quanto fica um cabeleireiro hoje, né? Então a pessoa se permitir 2, 3 vezes por semana no salão é um indício de que, né, o gasto que ela está tendo é incompatível com aquilo que ela ganha oficialmente. Mas são informações que precisam ser confirmadas também, mas demonstra, né, o estilo de vida das pessoas que estão sendo investigadas. Os carros apreendidos, acontece alguma coisa com eles, doutor? O que o senhor pode dizer? Então, esses veículos, como o doutor Martinez bem pontuou, o objetivo nosso é tentar, no primeiro momento, resguardar eventuais bens, né, para um futuro ressarcimento, ou até mesmo para essa questão que eu disse que o nome técnico é o confisco alargado, né, é uma ferramenta que hoje o Estado possui, para que possa retirar esse bem da esfera do patrimônio do particular se ele não provar que aquilo tem origem ilícita. Isso já é possível. Isso já é possível, com base legal, né? A alteração legislativa recente se inverte o ônus da prova. Quem tem que provar que o bem foi adquirido de forma lícita é o particular e não o Estado demonstrar que aquilo foi adquirido de forma ilícita. É óbvio, desde que a gente comprove, como o doutor Ricardo bem contou, por meio de ferramentas que nós temos, né, e o laboratório de lavagem de dinheiro é uma delas, demonstre que a evolução patrimonial é incompatível com o que a pessoa recebe. Mas esses veículos, só para complementar a pergunta, eles ficam custodiados, né, pela polícia e pode haver, inclusive, o perdimento desses bens. Uma venda antecipada. Uma venda antecipada. O juiz pode autorizar uma venda antecipada. Para preservar a questão de desgaste e tal, então pode ir a leilão, ver que deposita esse dinheiro, ficou comprovado que é de desvio, esse dinheiro vai para o Estado ou reverte para ressarcimento do prejuízo da associação. Tem uma previsão para quando, doutor, esse ressarcimento, por exemplo, da marca? Não há previsão, aí já foge da esfera de atribuição nossa, né? Isso aí é dentro do processo penal que o juiz determina o perdimento do bem, a restituição do valor para a vítima, né? Ou para o Estado. Doutor, a Olga Bicudo morreu em dezembro de 2019, tá no limite aí dos 5 anos do prazo legal. Apesar disso ali, conseguiu encontrar alguma coisa de desvios que ela teria praticado? Com relação à gestão anterior, a gente não consegue estabelecer ainda, porque a quebra do sigilo bancário fiscal, que inclusive está sob sigilo, ela é decretada por um período de 5 anos, justamente para que o laboratório faça essa análise de evolução patrimonial. Então, não posso afirmar nesse momento se algum valor, né, desse período de 5 anos especificamente de 2019, 2021. A gente recebe um relatório posteriormente que vai identificar isso aí. Mas no primeiro momento eu não tenho acesso sequer às contas bancárias que tiveram o sigilo quebrado. Tá. 2 perguntas minhas para fechar. Da minha parte, pelo menos. Vivi uma vida nababesca, lesando a baia, pai sangrado, viviam dessa maneira. E, para fechar,
precisava de uma análise de vocês, inclusive o doutor Ricardo, o doutor Marcelo também. Não dá para falar em conivência, mas as coisas aconteceram de maneira muito contínua na própria PAI. O que vai ter que ser feito pela instituição? Porque os danos é difícil conter, são difíceis de se conter. Faltou compliance, faltou mecanismo de controle, faltou auditorias periódicas. Então, precisaria dessas duas respostas que a gente já vai entrar. Da parte da polícia, o Ricardo vai falar mais bem disso, mas eu penso o seguinte: a gente está focando em autoria e materialidade dele. Então, a questão institucional, a questão da associação e a comunidade a que ela serve, penso eu, não cabe à polícia determinar quais serão os rumos da paz daqui para frente. Mas o doutor Martinez pode complementar melhor as coisas. É fato, né, com essa investigação, que havia ali uma falha de gerenciamento. Agora, isso, como eu disse, deve ser visto e revisto através de mecanismos internos de controle. A PAI, pelo que eu estou sabendo, pelo que foi divulgado pelos senhores, já está fazendo uma auditoria interna. Então, a polícia foca na prática de crimes. O que nós temos hoje, e chegamos até esse ponto, como já disse para os senhores, devido à morte trágica, ao assassinato de uma diretora pelo presidente, certo? É que havia ali dentro, principalmente chefiado pelos dois, né, um organismo montado para se desviar o dinheiro. Eu acho que a PAI agora, após essa descoberta, após esse acontecimento trágico, que a nossa investigação já deve estar fazendo, vai fazer uma auditoria interna e se reinventar no sentido de administração. E a gente espera que continue prestando o serviço que sempre prestou. Continue prestando esse serviço. Agora, não poderia passar desapercebido pela Polícia Civil essa situação, principalmente, como disse, foi reforço após o acontecimento trágico. Talvez se não tivesse acontecido isso, nós não estaríamos aqui hoje. A nossa investigação com relação à lavagem de dinheiro, organização criminosa, veiculada, não estaria acontecendo. Mas eu tenho certeza, pelo nome que a PAI carrega, pelas pessoas que gravitam em torno, as pessoas de bem que gravitam em torno da instituição, que vai ser feito, né, essa auditoria, e eles vão conseguir aí mudar a forma de gestão, né, da instituição. É o que a gente espera e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Se me permite uma colocação, complementando o que o Ricardo disse, salientar que não só a questão da responsabilização por meio da investigação, mas da função social exercida com base no inquérito policial, ou seja, está se advertindo uma instituição em que pese dessa forma dramática, podemos dizer assim, que havia um erro de gestão. Né? Então, acho que o inquérito também serve para isso, para advertir-os que eles têm que tomar algumas providências em relação à gestão. Doutor Glaucio, qual é o sobrenome do médico Juliano Garcia? Giatti. Doutor, tem uma dúvida. O senhor falou sobre o sorteio que o Fernando